Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos começar hoje mais um vídeo relacionado ao Mercedes Classe B 180 ano modelo 2010 na versão Comfort que vocês já conhecem aqui no canal na sua série de vídeos de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. Hoje é um sábado chuvoso, né? Acabei de gravar inclusive um vídeo relacionado ao sensor de chuva que se vocês não assistiram, certamente assistirão aí nas próximas semanas, que é um acessório aqui do Classe B, mas o vídeo de hoje não tem relação com chuva, eu simplesmente estou aproveitando o dia de hoje para andar no carro. E na verdade o tema a ser abordado hoje é o sistema de freios dianteiros, uma vez que eu fiz agora uma intervenção no sistema de freios dianteiros aí do Classe B, né? E eu posso dar muitas dicas a vocês aí relacionadas a esse tipo de manutenção e ao sistema de freios aí do Classe B, tá? No entanto, eu queria frisar aqui que esse vídeo, ele não é um passo a passo, você vai desmontar assim ou assado. Claro que nós falaremos um pouco do procedimento, mas existem muitas outras informações que são tão importantes quanto o procedimento, e se você não tiver aí essas informações, você certamente pode ter algum tipo de dificuldade na sua revisão, tá joia? Bom, vocês assistiram há um tempo atrás um vídeo, não é, em que eu falo do sistema de arrefecimento do Classe B, com a troca da válvula termostática e outras coisas mais, e eu comento lá naquele vídeo que eu fiz uma viagem assim que esse carro foi adquirido pouco tempo depois, e eu notei, né, aquele problema da temperatura. No entanto, aquela viagem não foi apenas, né, aquela não foi a única observação neste carro, né? Eu observei também naquela oportunidade que toda vez que eu pisava no freio em altas velocidades eu sentia uma vibração muito forte no pedal de freio e em todo o sistema, né? E esse procedimento, esse sintoma, ele é muito comum quando você tem, por exemplo, discos de freio que estão empenados, né, cubos de roda dianteiros empenados, problemas aí relativos ao sistema de freios ou eventualmente ao sistema de direção, caso você freie e você sinta a vibração no volante, né? Então eu sabia que tinha alguma coisa a ser feita ali, e quando eu fui fazer aquela revisão de suspensão no Classe B que vocês também acompanharam aqui no canal, eu comentei com o Gilson da Jucar Pneus, que também é o reparador desta empreitada que vocês estarão conhecendo hoje, né? Expliquei para ele que o carro vibrava e solicitei para ele se seria possível, né, fazer aí a aferição, não é, do empeno, né, dos discos, para ver se os discos realmente estavam empenados e tal, por meio do relógio comparador, uma vez que esta é a ferramenta para que você possa verificar se existe algum tipo de empeno nos discos de freio. E aí ele usou o relógio comparador para fazer essa aferição para mim lá naquela oportunidade, e a frase dele foi categórica, eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou para mim e falou assim: olha, Jordan, os discos do seu carro não estão empenados, eles estão muito empenados. E as pastilhas ainda tinham, sabe, um material considerável. As pastilhas de freio não estavam ruins. Então, eu pensei o seguinte: por mais que eu tenha esse inconveniente da vibração na frenagem, eu vou aguardar essas pastilhas terem aí um desgaste, né, um certo desgaste aí na parte, para que as pastilhas fiquem finas e precisem da sua substituição, porque aí eu troco discos e pastilhas e zero de vez essa situação, caso os cubos de roda, né, os cubos ali dianteiros não sofram também nenhum tipo de empeno, né, não tenham nenhum tipo de empeno, né. Tudo bem, depois daquela ocasião fiz a suspensão, andei com o carro, né? Eu adquiri o carro com 104 mil quilômetros, essa manutenção se deu com 106, e nesse exato momento o Classe B aponta aí 112.246 quilômetros rodados aqui no odômetro. E aí, esses tempos atrás eu estava andando com esse carro numa via expressa, numa descida mais ou menos igual a essa que nós estamos agora. Não foi aqui, mas foi num lugar próximo, bem parecido. Eu pisei no freio e fui agraciado pela seguinte mensagem no computador de bordo, que vocês estão vendo aí a imagem, indicando que as pastilhas de freio precisariam ser trocadas, ou seja, o sensor de desgaste das pastilhas de freio indicava ali o desgaste, né, ela fechou contato com o disco, e aí o computador de bordo, né, a parte eletrônica do carro, recebeu a informação de que seria necessária a substituição das pastilhas de freio. Bom, sabendo disso, né, o que eu resolvi fazer? Pensei, vou fazer a substituição das pastilhas de freio,
dos discos de freio. E como eu não tenho histórico de troca do fluido de freio, né, ainda mais se o carro que tem ABS, né, tem EBD, que é o sistema eletrônico de distribuição de frenagem, eu vou aproveitar e vou fazer a sangria, trocar todo o fluido de freio e deixar o fluido de freio numa boa condição, né, deixar o fluido de freio novo para que o sistema de freios tenha a melhor eficiência possível. E assim eu fiz. Então, atrás das peças aí do Classe B, né, vocês sabem que eu tenho uma autopeça online, então caso vocês precisem de peça, por favor, falem comigo, que a gente dá um jeito de encontrar, caso não seja algo muito comum de ser visto aí no mercado. Localizei as peças do Classe B para fazer aí esse tipo de serviço e eu as apresento agora. Olha aí. Bom, meus amigos, vocês que estão aí acompanhando aí o vídeo relativo a dicas e a revisão nos freios dianteiros do Classe B, eu estou aqui agora para apresentar a vocês quais serão as peças que nós utilizaremos aí nesta revisão e que integra claramente a manutenção deste vídeo. Então, o primeiro item que eu quero comentar com vocês aqui é o jogo de pastilhas dianteiras, tá legal? O Classe B vai receber aí um jogo de pastilhas Sil, né, um fabricante nacional. Olha, em relação a fabricante de pastilha, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, tá? Eu vendo várias marcas de pastilha na Autopeças Online. Eu vendo Sil, eu vendo Ecopedes, eu vendo Bosch, eu vendo Frasle e vendo outras marcas também, né? TRW, dependendo da circunstância, diversas outras marcas, né? E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, é que com exceção a uma marca ou outra, até mesmo que eu não tenha citado aqui nesta lista, todas são boas, né? Infelizmente se criou aí também, da mesma maneira que se cria com vela de ignição, que se cria com cabo, que se cria com correia, né, que se cria um consórcio para favorecer fabricante A ou B, né, insistem em fazer isso também com pastilhas, de que pastilha A não é boa, pastilha B presta, pastilha C não se coloca em nenhuma circunstância. E a gente sabe que essas pastilhas nacionais hoje em dia, cada dia tem mais qualidade. E claramente com a Sil não é diferente. Eu moro a quilômetros da fábrica da Sil e eu tenho um feedback muito positivo diante daquelas que são aí, que eu vendo para os clientes, não só para as Mercedes, como para outros veículos também. E as pastilhas que o Classe B recebe, tá, são as Sil 2301. Tá? Essas pastilhas, né, elas atendem o Classe B de 2006 até 2011, né, o Classe B deste modelo aqui que vocês conhecem, né, o B170, B180, B200 e B200 Turbo. E também se aplica, tá bom, ao Classe A W169, o A200, né, que só tem 50 unidades no Brasil no ano 2006, que tem o mesmo conjunto mecânico da B, inclusive os freios. Tá joia? Então não tem muito segredo quanto a isso, tá? Agora, vamos falar, eu vou tirar a pastilha aqui vou abrir a caixinha da pastilha e vou mostrar a vocês as pastilhas e também algumas outras características da... Bom, e aqui estão aí as pastilhas, né, do Classe B, a Sil 2301. Quais são os detalhes que eu quero dizer a vocês? Vocês podem notar que o perfil desta pastilha, para quem conhece aí os freios, dos sistemas de freios das Mercedes, vai notar que o perfil das pastilhas entre os modelos de Mercedes-Benz é sempre muito parecido, para não dizer igual. Só que existe um grande detalhe que nós temos que levar aqui em consideração, que são as medidas, tá legal? A pastilha, por exemplo, do Mercedes Classe A, eu vou colocar uma imagem dela aí, uma imagem lá feita no estoque das pastilhas do Classe A que eu vendo, que também são Sil, vocês vão observar que o perfil da pastilha é extremamente parecido. É realmente bastante parecido, mas as pastilhas não são iguais, né? Conforme vocês viram aí a imagem das pastilhas aí do Mercedes Classe A. E por que eu comento isso? Tá? Porque as pastilhas elas têm um desenho muito próximo, mas as medidas são sempre diferentes, tá? E além disso, eu quero comentar também com vocês uma outra particularidade. Vocês podem ver que as pastilhas elas têm esse furinho aqui, ó, em cima. Algumas marcas fazem uso, não é, de apenas um furinho, né, em uma pastilha só, né, porque esse furo na verdade é para instalação aí do sensor de desgaste da pastilha. Bom, eu não encaixei totalmente no furinho lá o sensor, mas vocês podem ver a posição que ele vai montado e como ele funciona, tá bom? Vocês podem notar que existem dois fios aqui, dois condutores elétricos. Toda vez que a pastilha gastar, vai chegar um determinado momento onde esse condutor elétrico vai entrar em contato com o disco de freio, indicando, né, quando a pastilha estiver no fim, que há um desgaste na pastilha, que ela deve ser trocada, e você vai receber essa informação no painel. No Classe B, essa informação vem no computador de bordo, né? E nos modelos mais antigos, geralmente você tem uma luz espia, né, no painel. Agora, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte:
Tá? Esse sensor de desgaste da linha Mercedes-Benz, para as Mercedes dos anos 2000, praticamente todos os anos, ela usa o mesmo sensor, né? O componente é igual, a pastilha muda, mas o sensor é o mesmo, coisa que não acontece nas Mercedes mais antigas. Vou usar novamente o exemplo da pastilha do Classe A, onde o sensor de desgaste é parecido, mas não é igual conforme a imagem que vocês estão vendo aí, ele é inclusive integrado à pastilha. Tá? Então a pastilha que vai ser usada nesse carro aqui vai ser a CIL 2301, né? São 4 peças, né? 2 para cada lado, logicamente. Lembrando que a pastilha do lado externo, do lado do passageiro, lado direito, é a que recebe o sensor. Agora eu vou apresentar para vocês os discos de freio, não é? E vocês vão poder ver também as especificações do componente. Bom, pessoal, agora falando dos discos, tá? Os discos que eu estou aplicando aqui no Classe B, tá? São discos nacionais, conforme eu comentei com vocês, tá? E são os Frimax BD0111, dá até para ver aqui na etiqueta aqui do disco, tá? Esse disco aqui, ele tem 276 milímetros, né? 27 centímetros,6 de diâmetro, tá? E aí existe uma outra dica que eu tenho que dar a vocês. Os diâmetros de disco de freio do Classe B mudam de acordo com a cilindrada do carro, tá joia? Então o BD0111, ele serve apenas no B170 e no B180, os Classe B com motor 1.7. Se você tem um B200 Turbo, até 2011 claramente, ou um A200, né, o Classe A importado W69, você tem que usar um outro disco que tem um diâmetro ligeiramente maior. Eu vou colocar o diâmetro aqui no vídeo que eu não me lembro de cabeça, né, que ele é ligeiramente maior. Então eu vou abrir aqui a embalagem do disco de freio, né, que ela é fechada a vácuo, você levanta aqui, o ar sai, você consegue abrir, e eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui estão os discos, eu vou levantar um aqui para que vocês vejam. É um disco ventilado, né, como se pode notar, ou seja, o ar passa aqui para trocar calor com o material do disco. E levantando ele aqui, a gente tem aqui a construção do disco, ele é fechado no óleo, é por isso que ele está com essa aparência, tá bom? São 5 furos, né, naturalmente todas as Mercedes praticamente são 5 furos com a furação 5 por 112. E este furo aqui que vocês veem que tem um rebaixo é onde entra o parafuso Torx, que faz a fixação dos discos ali no cubo de roda, tá joia? Então, os discos são esses, né? As pastilhas também, caso vocês precisem, falem comigo, tá? Eu sempre estarei trabalhando com peças aí de primeira linha. Se eventualmente não for um disco da Frimax, como apresentei a vocês aí, pode ser, por exemplo, um disco da Hiperfreios, que também tem qualidade. No caso das pastilhas também, se não for CIL, geralmente no caso do Classe B pode ser Fras-le. Eu estaria oferecendo para vocês. Caso o link não esteja na descrição do vídeo, fale comigo nos comentários ou nas redes sociais que a gente desenrola, tá joia? Bom, vocês viram que o disco de freio foi apresentado antes, né? Foi apresentado num outro take. Por que será isso? Vocês vão saber disso um pouco mais à frente do vídeo. Então, volta para o nosso passeio aí de Classe B, abordando as questões aí dos freios dianteiros. Bom, pessoal, agora que vocês já viram aí as especificações de discos e pastilhas, né, eu vou começar a comentar com vocês várias coisas acerca do procedimento. Nós demos início lá ao procedimento, levei o carro na Jucar Pneus do meu amigo Gilson. Os dados da oficina estão aí na descrição do vídeo, como vocês bem sabem. Fiz aí o serviço lá e continuo recomendando para serviço de suspensão, freio, escapamento, geometria, pneus e tal. Bom, levei o carro lá no Gilson e foi dado início à desmontagem do sistema de freios. Caso você tenha alguma dúvida muito específica quanto à desmontagem do sistema de freios, eu sugiro que você pause o meu vídeo agora, tá bom? E clique no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima, tá bom? Que é um vídeo da Autodoc, que é uma autopeças do exterior, que mostra o passo a passo da troca de discos e pastilhas de freio do Classe B, exatamente como o serviço é feito, tá? Mas em suma é o seguinte, você tira as rodas dianteiras e você vai ter acesso ao sistema de freio dianteiro ali do carro, independentemente do lado que você vai estar mexendo. Eu vou usar o lado direito como exemplo, porque ele tem mais detalhes do que o lado do motorista, tá bom? O que você vai fazer? Uma das primeiras coisas que você vai fazer é desligar o sensor de desgaste. Eu mostrei para vocês no take das pastilhas como o sensor de desgaste está encaixado na pastilha, né? Então, das duas uma, ou você desliga o chicote do sensor de desgaste do chicote do carro, que é uma alternativa que você tem, ou, né, você pode retirar o sensor ali da pastilha, né? Eu penso que seja a forma mais complicada, não vejo a necessidade de fazer dessa maneira, né? E aí você já pode começar aí a desmontagem da pinça. Como é que você desmonta a pinça? Atrás da pinça, né, o suporte da pinça, né, a pinça ela é fixada por 2 parafusos de 13 milímetros, né, que você solta com um soquete 13. No entanto, para você soltar esses parafusos, existe um sextavado ali
no flutuante da pinça, né, que é de 17 milímetros. Ou seja, a partir desse momento você tem que colocar uma chave 17 de boca ali e soltar o parafuso 13. Se você for trocar só a pastilha, né, a partir de soltar esses dois parafusos, né, 13, você consegue deslocar ali a pinça, né, inclusive, né, você consegue colocá-la ali junto da torre do amortecedor sem forçar ali o flexível, né? Não é nessa rua, é na outra que eu tenho que entrar. Não é nessa, é na outra. A gente passa tão pouco nos lugares que às vezes nem lembra os caminhos, né? Mas bem, você vai soltar os dois parafusos e consegue afastar a pinça. Aí você consegue fazer a retirada das pastilhas, que é simplesmente encaixada ali no popular cavalete, que é o suporte da pinça, né? Então você vai tirar uma e vai colocar outra e vai fazer ali o procedimento inverso. No entanto, eu também precisava trocar os discos, né? Então o que a gente precisa fazer aí para ter um bom aproveitamento do serviço? Atrás na manga de eixo, atrás do espelho do freio dianteiro, você tem dois parafusos de 18 milímetros, ou seja, para desmontar o freio você precisa de um soquete 13, um 18 e uma chave 17, tá? Então você vai pegar o soquete 18 nesses parafusos que ficam ali atrás, né? Vai soltá-los e o cavalete, o suporte da pinça, simplesmente vai se soltar, né, como algo normal ali, né? Então você vai conseguir fazer ali a retirada do suporte da pinça e, contudo, vai poder tirar o disco. E como é que o disco sai, Jordan? É um parafuso Torx que o prende no cubo de roda, né? Então você vai soltar esse parafuso e vai tirar o disco. Eventualmente você vai precisar de algum tipo de impacto. Isso não significa que você vai dar uma de ignorante, né? E vai dar umas porradas muito fortes, né? Umas pauladas muito fortes, ou algo nesse sentido. Você, na verdade, não é? Vai usar eventualmente um martelinho de borracha, alguma ferramenta que não tem impacto direto para o disco sair. E aí eu gostaria até de frisar um detalhe: o disco do lado direito deu muito trabalho para sair, e o disco do lado esquerdo foi muito fácil de sair, né? O disco do lado esquerdo foi muito fácil de sair, né? E aí eu vi ali a condição dos cubos de roda, né? O Gilson deu aquele talento, deu aquela lixadinha ali, né, para deixar a superfície ao máximo plana ali para a montagem dos discos novos. E aí você já pode colocar o disco novo no lugar, né? Você consegue fazer a instalação do disco novo, apertar ali o parafuso Torx e seguir com a montagem do cavalete. Coloca o cavalete na posição, monta ali os dois parafusos 18, em seguida se encaixa as pastilhas, mas aí que está. Vocês viram que eu fiz a gravação dos discos e das pastilhas de forma separada. Por quê, meus amigos? Porque a pastilha que eu comprei antes não havia servido, né? Que eu trouxe da distribuidora, né? Não serviu. E por que essa pastilha não serviu, Jordan? Vamos lá. Quando eu entrei no catálogo da Sil, né, que foi a marca que eu apliquei aí a pastilha, né, a Sil me indicou o item Sil 2297 como para o classe B W245, né, que seria o classe B de 2006 até 2011. Né, só que ele indicava o classe A importado, 2006, né, o A200 W69, que só tem 50 unidades no Brasil, que é o mesmo freio, o procedimento é o mesmo, tá, para esse carro. É o mesmo do classe B aqui, não muda absolutamente nada, né? Então você não tem esse problema. Indicou esse A200, o classe B, e o classe A moderno, né? O classe A W176 de 2013, W176, né? Que é de 2013 em diante, né? Que deu um sistema de freios bem diferentes. Eu até achei estranho o fato de ser a mesma pastilha, né? Que é o que eu tinha visto no catálogo. Porém, na hora de verificar, o que eu descobri? É que o perfil da pastilha que estava no carro, aliás, a pastilha que estava no carro, ela indicou ali o desgaste, por mais que ela não estivesse tão ruim, conforme vocês veem as imagens da pastilha usada. O que a gente observa, né? Por mais que a pastilha usada, por mais que a pastilha usada não tivesse tão ruim, eu observei que simplesmente o mecânico fez a montagem dessa pastilha de forma equivocada, tá? Ele montou errado essa pastilha, tá? Por quê? Porque quando ele montou o sensor, ele acabou montando o sensor torto. Ele não montou naquele furinho que eu mostrei para vocês na apresentação das peças. O cara conseguiu montar o sensor de desgaste torto. Então, naturalmente, o cobre ali do sensor pegou no disco antes e condenou as pastilhas antes. Ou seja, eu perdi a pastilha porque quem fez a troca de pastilha desse carro pela vez mais recente, anterior a esta, simplesmente fez a montagem do sensor errado. Lembrando que o sensor vai sempre ligado na pastilha do lado direito, né, dianteira direita, do lado externo do disco, né, do lado interno, tá bom? Não pode montar invertido esse sensor. Bom, mas aí vamos montar essa pastilha da Sil 2297 e descobri que ela não serviu,
né? Eu até pensei que o mecânico estava brincando comigo, mas não, a pastilha realmente ela não havia servido de fato, né? E por que essa pastilha não serviu? Porque simplesmente a Sil se equivocou no catálogo dela, né? E colocou ali, né? Viu A200 e A200 devem ter concluído que era o mesmo carro, sendo que isso não é verdade, né? As plataformas são diferentes. Então a pastilha correta é a Sil 2301, que se você colocar o PN da pastilha original no catálogo da Sil, ele gera essa pastilha, que serviu perfeitamente. Então eu tive que montar o carro com as pastilhas antigas e os discos novos, levar para casa, né? Fiquei sem usar o carro, usei muito pouco o carro, né? E fazer a montagem ali das pastilhas posteriormente numa outra fase, né? Onde aí foi desmontada apenas as pinças e foram montadas as pastilhas nesse esquema que eu comentei a vocês. Agora, outro detalhe, vamos falar de sangria, né? Todo carro com ABS, quando você troca a pastilha, diferentemente de um carro mais antigo que tem um sistema de freios convencional, você acaba, né, podendo ali recuar o pistão, né, o êmbolo da pinça, né, porque conforme a pastilha vai gastando, o êmbolo vai vindo para frente, né, ele vai adiantando ali em relação à sua posição original. Mas, no caso do ABS, você não pode fazer isso. Eu vou explicar exatamente, ou melhor, não vou explicar o porquê. Eu vou mostrar a vocês o porquê. No meu vídeo do Sentra, né, do Dicas e Custos de Manutenção do Nissan Sentra, eu mostro a vocês um problema que eu tive no Sentra por não sangrar o freio na hora de trocar a pastilha. Eu vou deixar aqui no card, vocês vão assistir e vão entender o que eu digo, porque você pode jogar sujeira pro sistema de freio e você pode ter outros transtornos. Então toda vez que você for trocar a pastilha, você tem que pelo menos sangrar os freios dianteiros, mas o ideal é trocar o fluido de freio mesmo, né? Então, foi trocado o fluido de freio. Uma dica em relação ao fluido de freio é o seguinte: se você deixar o carro no neutro, tá bom? Com o freio de mão solto ali, né, o freio de estacionamento solto, né, você evita a possibilidade de, por qualquer motivo, né, as eletroválvulas da bomba da ABS, que ficam ali mais ou menos abaixo do cilindro mestre de freio, né, elas travarem. Então você acaba tendo ali uma tem que ficar muito esperto nesses cruzamentos em dia de chuva, porque geralmente os motoboys acabam furando esses semáforos, né? Bom, você acaba eventualmente tendo algum travamento de alguma eletroválvula que não permita passar o fluido e a sua sangria fica ali prejudicada, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar bastante aí em consideração, tá bom? Mas, agora um outro detalhe, né? Quando você for fazer a sangria de freio, né, é muito interessante que você faça a retirada do reservatório do fluido para lavar. Isso foi feito lá no Gilson. Só que esse reservatório de freio do classe B, o que você tem que fazer? Você tem que soltar o conector elétrico ali do indicativo do fluido de freio baixo, né? E você precisa também, não é? Ele é encaixado no cilindro mestre e tem um parafuso Torx, que eu vou mostrar para vocês aí o parafusinho, que você obrigatoriamente precisa fazer a retirada dele, porque senão você não consegue puxar o reservatório. O reservatório foi retirado, ele foi lavado, ficou secando no sol, conforme vocês veem as imagens aí, né? E depois ele foi montado, vou mostrar até uma imagem dele montado aí para vocês. Aí é feita a sangria. Jordan, onde são os sangradores de freio desse carro? Nas pinças dianteiras é onde eu mostro para vocês agora. Ali atrás da pinça é um parafusinho que você solta ali com chave de freio normalmente, né? Você solta ali o parafusinho e consegue efetuar aí a sangria dos freios da melhor maneira. E na traseira também, aí você vai fazer a sangria no método normal e tal. Jordan, fluido de freio, qual que eu uso nesse carro? Bom, o fluido que você deve usar nesse carro, no caso de fluido de freio, a gente não tem aquele fator de homologação de fluidos, como por exemplo o arrefecimento ou óleo de motor em um Mercedes-Benz. Então no caso do classe B, você pode aplicar aí o DOT 4, né, como fluido de freio. Jordan, quero fazer um upgrade, tem algum tipo de upgrade que eu posso fazer no sistema de freios aí do classe B? Pode, você pode usar o DOT 5.1, 5 ou a variação do sensor de chuva, de acordo com a chuva que eu mostro no vídeo do sensor de chuva, inclusive passou aqui de novo. Então você pode usar o DOT 5.1, você não pode usar o DOT 5, mas o DOT 5.1 é um upgrade se você quiser fazer. No entanto, eu usei ali o DOT 4, né, você vai usar 2 frascos aí de 500 ml, 1 litro de fluido, você consegue completar bem aí o fluido de freio do classe B, fazer a sangria e o carro ficar bom. Jordan, depois do serviço pronto, o que eu preciso fazer? Olha, os primeiros
20, 30 km, ande na boa, não dê freada forte, tá bom? Para as pastilhas se assentarem, tá? As peças elas são todas novas, então você precisa andar um tempo para que elas se assentem, né? Eu fiz esse serviço com 112.200 km, 202 se eu não me engano. E o Classe B agora tem 112.253 km no odômetro. Então eu já rodei 50 km com esse serviço e já vejo que o freio responde muito bem, né, e está funcionando legal. Lembrando que muitos detalhes na montagem de capricho, como você colocar uma graxinha aí próximo da vedação ali das pinças, onde pega nas costas da pastilha, para evitar o atrito e o barulho, é interessante. Nas costas da pinça, onde pega as costas da pastilha externa, também é interessante você passar uma graxinha bem pouquinha, né? Dar uma limadinha caso tenha algum tipo de empeno, para você evitar os barulhos. E a pastilha Sil, ó, nota 10. Agora, falando em Sil, eu informei a eles, né, que tinha esse erro no catálogo, mandei um e-mail para eles essa semana, né? Hoje é dia 29 de novembro de 2020. E eles ainda não me responderam o e-mail. Geralmente eles respondem aos contatos de suporte técnico. Então eu acredito que tão logo eles recebam aí eu tenho uma resposta, eu vou fixar um comentário aqui falando o que a Sil vai dizer em relação a esse pequeno erro que houve aí de aplicação no catálogo deles e se essa correção de fato vai se dar, tá joia? Então, em suma, o sistema de freios do Classe B é esse, tá? Não tem muito segredo, tá? A manutenção é como de qualquer outro carro, qualquer mecânico, até entusiasta troca a pastilha desse carro. O problema é que tem que sangrar, né? Então é um pouco mais complexo. Mas a troca de pastilhas e discos é muito simples, é similar à de boa parte dos carros nacionais, não tem muito segredo, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, né? E certamente vocês vão ter aí um resultado muito bom dos freios dianteiros. Faltou considerar que as pastilhas que estavam no Classe B não tinham marca, então eu não sei qual era, e os discos, incrivelmente, com 112.000 km ainda eram originais, assim como os traseiros ainda são originais e estão em bom estado, mesmo com o carro passando da barreira dos 6 dígitos no odômetro, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Classe B, que tem muita coisa a ser mostrada ainda, né, e o Uno, né, e até mesmo outros carros também apareçam aqui no canal em dicas, impressões e manutenções. Agora eu vou para casa porque tá chovendo e eu também sou filho de Deus. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.